Temporada 3, episódio 204. Quem cala consente. É isso? O corpo não é um inimigo, é um auditor. Quando a mente insiste em maquilhar a realidade, o corpo começa a apresentar relatórios. Tensão, fadiga, aperto, dor, insónia, irritação, ansiedade, falta de ar, peso no peito, estômago fechado. O teu corpo já deixou de acreditar em ti. E é exatamente de todas estas faturas que vamos falar hoje no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. Fala. É hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. O teu corpo já deixou de acreditar em ti. Desculpa começar assim o episódio, com esta delicadeza de martelo em azulejo, mas talvez seja preciso começar com um soco no estômago. Tu dizes, está tudo bem. O corpo responde com tensão no maxilar. Tu dizes, eu aguento, e o corpo responde com os ombros de pedra. Tu dizes, não é nada. Vai passar. E o corpo responde com o estômago fechado, um sono miserável, o cansaço acumulado e aquela irritação pequenina que transforma uma colher mal arrumada numa crise constitucional. E depois ficas ofendido. Mas porquê é que o meu corpo me faz isto? Porquê é que eu estou assim? Talvez porque o teu corpo se fartou de ser o único adulto na sala. Bem-vindo ao Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e este é o espaço onde tentamos criar um plano para tu viveres em pleno. Sem endeusar sintomas, mas também sem tratar o teu corpo como se fosse um eletrodoméstico ingrato. Anteriormente, no arco narrativo anterior, no episódio 200 iniciamos a falar da atenção, depois passamos para o cansaço, para o tédio como um espaço necessário e o sono como recuperação e não um apagão. Hoje, entramos num segundo arco da temporada 3, o corpo, a ansiedade e a segurança. E hoje começamos com uma ideia simples. O corpo é o auditor honesto da tua vida emocional. Auditor não é um guru, não é um inimigo, não é um oráculo, é apenas um auditor. A metáfora de hoje é esta: o corpo como auditor interno que percorre a tua vida como uma prancheta, óculos na ponta do nariz e zero paciência para faturas falsas. Como sabes, se estiveste atento ao Quem Cala Consente, a mais de 200 episódios, a mente é muito criativa, arranja sempre justificações belíssimas e ultra verosímeis. Coisas como, não tive alternativa, sou mesmo assim, não é defeito, é feitio, agora não dá, quando passar esta fase eu trato de mim. Eu não posso desapontar ninguém, só preciso de mais disciplina. Isto é normal. o corpo ouve tudo isto. E ele toma nota e diz a si mesmo, muito interessante, agora explica-me esta tensão permanente. É irritante, eu sei, mas também é misericordioso, porque o corpo começa a sussurrar contigo. Dá-te um aperto, uma fadiga, um desconforto, uma respiração mais presa, uma dificuldade em desligar. O corpo traz-te uma dor que aparece sempre no mesmo contexto, uma falta de energia, uma ansiedadezinha que não melhora nem com mais um café, nem com 2 frases motivacionais. E se tu não ouves o corpo vai aumentar o volume, deixa de ser um sussurro. Não porque o corpo seja dramático, mas porque tu és duro de ouvido para ti mesmo. Hoje não vamos fazer diagnósticos. Hoje não vamos substituir médicos, nem exames, nem acompanhamentos clínicos, nem bom senso. Se tu tens sintomas persistentes, avalia-os. A vida adulta também é parar de tratar o Google como se fosse o médico de família com má iluminação. Mas também não vamos fingir que tudo é aleatório. Há corpos a gritar verdades que a mente decorou para não dizer.
há ombros a carregar sims da tua vida que deviam ter sido nãos. Há estômagos a engolir conversas inteiras e gargantas atulhadas com um nó por falar. Há mandíbulas a morder palavras que nunca chegaram à boca. E há por aí peitos apertados por vidas onde há falta de segurança. E depois há cansaços que não são falta de vitaminas. Não vais lá com mais magnésio. São excesso de mentira funcional. E talvez o teu corpo já não esteja doente de fraqueza. Talvez ele esteja farto de ser usado como um armazém do que tu não queres enfrentar. Não fiques calado, o silêncio mata. A tua voz é poder, a opinião liberta. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. Mas vamos pôr isto com os pés no chão. Corpo e mente não são departamentos separados que se cumprimentam no elevador. São o mesmo organismo a falar línguas diferentes. Quando tu estás sob stress, o corpo mobiliza recursos. Aumenta a vigilância, a tensão muscular, o ritmo cardíaco, a prontidão. O eixo de stress ativa-se para te ajudar a responder. Isto é saudável. Quando há ameaça real e um fim que é claro. O problema começa quando a ameaça é constante, difusa ou meramente psicológica. Causa-te pressão permanente, o conflito do não dito, ressentimento engolido, medo de falhar, necessidade para agradar e uma culpa crónica ou um perfeccionismo exagerado que te traz excesso de responsabilidade. A vida anda sempre no limite, mas com uma legenda interna muito bonita. É só esta fase. Claro, a fase que dura há 6 anos e já devia pagar condomínio. No episódio 44, bem lá atrás, começamos a falar de stress como resposta do organismo. Depois, ao longo do Quem Cala Consente, já falamos de como ligar o stress e a ansiedade. E até falamos da armadura que nos protege até sufocar no episódio 190. O corpo é, de facto, o auditor. O episódio de hoje moderniza esta linha e leva-te a um ponto um bocadinho mais prático. O corpo não quer discutir narrativas, ele registra impacto. Tu podes chamar responsabilidade ao excesso, o corpo registra tensão. Tu podes chamar paz ao silêncio que engole tudo, o corpo registra o aperto. Tu podes até chamar amor ao salvamento crónico, mas o corpo registra-o como exaustão. Na tua vida do dia-a-dia, até quando estás a trabalhar, tu podes chamar profissionalismo à tua dependência do trabalho, mas o corpo, esse, vai registar colapso. Tu podes até chamar normal a viver em alerta, mas o corpo já registra ameaça. É aqui que entra a psicossomatização. Sem misticismo barato e sem reduzir tudo a é da cabeça. Não, isto são sintomas reais, a dor é real, o cansaço é real, o aperto é real. O facto de uma experiência emocional contribuir para um sintoma não torna o sintoma imaginário, torna o sintoma humano. O corpo expressa aquilo que o sistema inteiro vive. Esta distinção é fundamental porque muita gente cai num dos dois extremos. Num extremo em que há a pessoa que ignora tudo, dói, aperta, falha o sono, vive irritada, anda sem energia, mas continua a dizer que é normal. Normal, claro, também é normal chover no inverno, não quer dizer que devas dormir sem telhado. No outro extremo, tu vais encontrar pessoas que transformam cada sinal num alarme vermelho. Um aperto virou catástrofe, uma dor virou sentença, uma palpitação virou investigação policial dentro do peito. Isto também não é escuta, é medo com uma lupa.
O caminho adulto fica no meio. Levar o corpo a sério sem entrar em pânico. Procurar avaliação quando é preciso, sem fazer do medo o diretor clínico da tua vida. Isto é, observar padrões sem inventar mitologias pessoais para cada espirro que dás. Porque o corpo fala, sim, mas fala por sensações, ritmos, tensões, energia, apetite, sono, respiração. Ele não fala em frases completas com legendas e músicas dramáticas. Isso é uma interpretação tua. E é por isso que é necessário uma certa humildade para se ouvir o próprio corpo. Tu sentes que tens essa humildade? Os Deuses Também Morrem é o meu último livro. Já conheces? Nasceu de um sentimento que todos conhecemos, a frustração de dar o nosso melhor e sentirmos-nos invisíveis. Pedro Dias não é um herói. Ele é o eco das nossas próprias desilusões. Escrever este livro foi um exorcismo. Espero que seja igualmente intenso e impactante para ti quando tiveres o teu exemplar. Os Deuses Também Morrem, o meu último livro, agora na Amazon. Ora, falávamos de ter humildade para ouvir o próprio corpo. Há até um nome útil para esta capacidade de notar o que se passa dentro do corpo. Chama-se interoceção. Isto é, perceber a respiração, o coração acelerado, a fome, o calor, o aperto, a tensão. Mas perceber não é adivinhar. Uma sensação é um dado bruto. O significado que tu lhe atribuis já é a tua interpretação. E a interpretação pode estar certa. Pode estar só parcialmente certa ou completamente errada, porque o medo também é capaz de escrever relatórios com aspecto oficial. Por isso, a escuta adulta tem 3 movimentos essenciais: notar, contextualizar e verificar. Notar sem fugir, contextualizar sem inventar e verificar com ação, conversa e até avaliação clínica quando assim for necessário. O corpo dá informações importantes, mas não entrega diagnósticos carimbados. O corpo, como te disse, é um auditor sério. Ele apresenta-te contas, mas não vai escolher sozinho a sentença. Quando tens um sintoma deste género, tens que perceber o que é que isto pode estar a mostrar e não o que é que aquilo prova. Há uma diferença enorme. A primeira pergunta abre uma investigação, a segunda inventou uma sentença. Na terapia cognitivo-comportamental, olhamos para ciclos: situação, pensamento, emoção, sensações corporais e até os comportamentos. A maioria das pessoas repara tarde demais. Só percebe que um comportamento final ou um sintoma forte está lá quando não há forma de o ignorar. Só que antes disso houve sinais. Um pensamento "não posso falhar" pode querer dizer a emoção medo. O corpo vai-te mostrar um peito apertado, uma respiração curta, os ombros mais tensos. E isto vem de um comportamento teu. Seja este comportamento trabalhar demais, dizer sim demais, evitar descansar. E vai haver um custo real. Uma exaustão, uma irritação, um sono fraco ou até ressentimento. Isto não é poesia, é um circuito. E é um circuito que tu tens, que eu tenho, que temos todos. E quando repetimos o circuito durante semanas, meses e até anos, o corpo vai acabar por adaptar-se. A tensão vira normalidade, a respiração curta vira normal, o maxilar preso torna-se a normalidade da tua vida, a barriga contraída vira normal, a fadiga vira normal. E quando uma coisa destrutiva se torna normal, a pessoa começa a defender a própria prisão porque já se habituou à mobília. Eu funciono melhor sob pressão, diz muita gente por aí. Talvez funcionasse antes. Talvez agora só saiba funcionar sob ameaça. Há uma grande diferença. Funcionar sob pressão de vez em quando é uma competência que nem é assim tão fácil de encontrar por aí. Só que funcionar sob pressão constantemente é condicionamento. É como um motor que só pega se alguém lhe gritar. É impressionante,
Talvez. Mas é sustentável? Nunca. Nem por sombras. Também convém falar da armadura, aquela que já foi mencionada em episódios anteriores. A armadura corporal pode ter sido útil uma vez. Talvez tenhas aprendido a endurecer para não sentires, a encolher para não te incomodares, a sorrir para não causar conflitos e até a controlar para não dependeres ou não carregares as coisas. Talvez tenhas aprendido a calar para sobreviver. Isto pode ter-te protegido, mas uma proteção antiga pode virar prisão atual. O corpo continua a usar estratégias que fizeram sentido noutro tempo, noutro contexto, com outras vulnerabilidades, e a tua vida adulta fica a pagar por defesas que nem sequer fez ainda as atualizações necessárias. O corpo nunca te trai. O corpo, quando te mostra sintomatologia, ele está a mostrar um mapa. E há outro ponto importante: segurança. O corpo não relaxa porque tu dizes relaxa. Se isso funcionasse, a ansiedade já tinha ido à vida há muito tempo, porque há sempre alguém muito prestável a dizer: tem calma, é da tua cabeça. E isto vem sempre no momento exato em que te apetece atirar-lhe com alguma coisa à cara. O corpo relaxa quando tu encontras sinais consistentes de segurança, limites, previsibilidade, descanso real, relações menos ameaçadoras, respiração menos presa, movimento, sono, palavras ditas a tempo. Quando estes sinais faltam, o corpo aprende a viver em vigilância e depois estranhas que a tua paz pareça sempre frágil. E não é uma fragilidade moral, é treino fisiológico. O corpo aprendeu que tem de antecipar, endurecer, aguentar e desconfiar. O bom disto é que também se treina no sentido inverso. E não é com uma epifania que possas ter hoje ao ouvir o episódio do Quem Cala Consente. É com repetição. Um limite criado hoje, um descanso real amanhã, uma conversa honesta todos os dias, uma caminhada quando necessitas, uma noite melhor fechada, um pedido de ajuda ou uma redução de estímulos. Tudo isto são coisas necessárias. E eu sei que às vezes é chato, porque ouvir o corpo pode implicar mudar uma rotina, uma relação, um limite, uma mentira, uma expectativa, mudar um ritmo ou uma lealdade antiga. É muito mais confortável comprar uma almofada nova e chamar autocuidado à encomenda. Nada contra almofadas, mas uma almofada não vai resolver uma vida onde tu continuas a deitar-te em cima da tua própria negação. Cada palavra dita é uma batalha ganha. A voz é tua arma, usa sem manha. Usa, Hey, oh, quem cala consente, Oh, hey, oh, erga a tua voz. fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. E vamos lá àquilo que estavas à espera. Vamos ao plano. Não quero que saias daqui a perseguir cada sensação, como se o corpo fosse uma aplicação de alertas catastróficos. Isso era só causar-te ansiedade e depois ouvi-la com um estetoscópio imaginário. Como sabes, todo este lado prático vai estar disponível e desenvolvido num workbook único, exclusivo, gratuito, que eu deixo no meu Substack hoje, no dia em que o episódio saiu. E tu podes encontrá-lo em mportela.substack.com. O objetivo deste plano não é oferecer-te uma receita milagrosa para a tua vida. O objetivo é trazer-te escuta adulta. Não é hipocondria, não é desprezo. São 4 passos, como tem sido habitual. O primeiro passo é fazeres um scanner corporal sem tribunal. Durante 5 minutos, uma vez por dia, percorre o teu corpo.
cabeça, maxilar, pescoço, ombros, peito, barriga, costas, mãos, pernas, pés, tudo aquilo que tu tens. E pergunta apenas: onde é que há tensão? Onde é que eu sinto peso? Onde é que eu sinto um aperto? Será que sinto vazio, agitação? Ou que parte está cansada? E não interpretes de imediato. Não inventes um documentário nem uma tragédia. Não transformes esta dor no joelho numa metáfora épica sobre o abandono. Calma. Primeiro observa, sente. O corpo precisa de ser ouvido antes de ser explicado. E se o teu corpo sabe que o ouves, o teu corpo vai comunicar de uma forma mais funcional. Porque já existe receptor, logo o emissor está disponível. O corpo então precisa de ser ouvido antes de ser explicado. E se aparecer um desconforto durante o scanner, não fujas de imediato. Fica ali alguns segundos, nomeia de forma simples: aperto, peso, calor, formigueiro, dor, cansaço ou tensão. Nomear reduz confusão. Não elimina a situação, não elimina a dor ou o formigueiro, mas tira o corpo do nevoeiro do o que é que será. Muitas pessoas dizem apenas: sinto-me mal. Está bem, mas isso é uma mala sem etiqueta. Mal como? Onde? Com que intensidade? Em que zona? Desde quando? E quanto mais concreto tu fores, melhor será a comunicação. Menos será fantasma toda esta sintomatologia. Depois, num segundo passo, ligas a sensação ao contexto. Perguntas, por exemplo: quando é que isto aparece mais? Será que é antes de eu falar com alguém? Será que é depois de eu aceitar alguma coisa que eu sei que não queria? Será que é quando eu abro as mensagens do telemóvel? Será que é quando eu vejo o dinheiro que ainda tenho na conta? Ou será que é quando eu vou dormir? Ou quando tenho de mostrar um trabalho acabado? Ou quando alguém se cala de repente? Ou quando temos de pedir ajuda? O padrão é importante. O padrão interessa mais do que o sintoma isolado, porque uma sensação que aparece sempre no mesmo contexto é informação valiosa. E não é uma sentença, é uma pista. E uma pista só ganha valor quando há repetição. Um dia mau não define uma vida. Uma sensação isolada pode nascer de sono, alimentação, esforço, infecção, medicação, dores, contextos emocionais ou meia dúzia de coisas que nem sequer conhecemos. O registro serve precisamente para sair do palpite e começares a ver a frequência, a intensidade e a circunstância das coisas. Menos novela interna, mais dados reais. Um exemplo. Se tu tens sempre dor de cabeça ao fim de reuniões onde tu dizes aquilo que pensas, talvez não seja apenas a reunião, talvez seja a autocensura que tu te atribuis. Se tu sentes, por exemplo, um aperto no estômago antes de ir visitar certas pessoas, talvez o corpo esteja a preparar-se para uma versão tua que terá de se encolher. Se sentes um sono brutal sempre que tens de tratar de dinheiro, talvez não seja preguiça, talvez seja evitamento, medo, vergonha ou sobrecarga. O corpo raramente explica tudo sozinho, mas aponta direitinho para a porta certa. Olá! Sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Vamos ao terceiro passo. Usa o modelo sensação e emoção padrão. No workbook vais poder encontrar 3 colunas com sensação corporal, emoção provável e padrão associado. Imagina um exemplo. Tens um maxilar preso. A emoção provável pode ser a raiva contida. O padrão associado é evitar dizer o que eu penso para não criar conflitos.
Se preencheres no workbook ou na tua cabeça sempre que tens uma sintomatologia, tu vais entender melhor com dados reais, sensação corporal, emoção provável, padrão que tu associas. Vamos a outro exemplo. Tens o peito apertado. Pode ser medo. E depois vamos ver o padrão associado, o número de vezes que tu notaste essa circunstância se dar. Será porque aceitas responsabilidades que não são tuas? Isto é extremamente poderoso, porque muda a pergunta da tua vida. Tu deixas de perguntar como é que eu tiro isto, como é que me sai esta dor, como é que eu me curo, e passas a perguntar o que é que isto me está a tentar mostrar na minha vida. E pode facilmente levar-te a uma segunda pergunta ainda mais adulta: que parte disto depende de mim? Porque reconhecer um padrão não serve para culpar a infância, o trabalho, a família, a sociedade ou a umidade relativa do ar. Serve para encontrar margem para a ação. Às vezes a margem é muito pequena, mas pequena não é inútil. Uma pessoa não consegue mudar a vida toda hoje, mas talvez consiga dormir melhor, pedir ajuda, recusar uma tarefa, marcar uma consulta, deixar uma mensagem para amanhã ou caminhar 10 minutos e parar de dizer sim antes de consultar o próprio corpo. Tudo isto já é um excelente início. E vamos terminar com o quarto passo: fazer uma reparação concreta ao corpo. Escutar sem agir vira coleção de insights. É tudo muito bonito para sublinhar, mas pouco útil para tu sobreviveres. Escolhe uma reparação pequena. Se o teu corpo mostra tensão por excesso de sims, pratica uns nãos pequenos. Se te mostra exaustão, elimina uma obrigação que seja dispensável. Se te mostra agitação, reduz o teu estímulo. Se te mostra aperto antes de uma conversa, prepara melhor e com honestidade a conversa que está a chegar. Se te mostra cansaço ao acordar, revê melhor o fecho do teu dia, como falamos em episódios anteriores. Uma reparação concreta não precisa de ser dramática. Pode ser deitar 10 minutos mais cedo, não responder logo, pedir ajuda numa tarefa, dizer hoje não posso. Uma coisa pequena, repetível, honesta. É assim que se começa. E aqui vai a pergunta que talvez te incomode. Se o teu corpo pudesse cancelar uma coisa da tua semana, o que é que ele cancelava agora? Não respondas depressa. O corpo costuma saber antes da tua agenda admitir. O exercício central chama-se o auditor do corpo. Durante 7 dias, vais fazer 3 minutos de scanner, registar uma sensação dominante e escolher uma reparação pequena. Só isso. Nada de transformar isto numa religião pessoal da cura. E, por favor, nada de usar o teu corpo como desculpa para fugir a tudo. Escutar o corpo não é obedecer a cada desconforto como se fosse uma lei. Às vezes, o corpo pede descanso. Outras vezes, pede coragem. Outras vezes, pede limites. E outras vezes, pede movimento. A maturidade está em escutar, interpretar e agir com critério. Se sentires a ansiedade antes de uma conversa necessária, talvez o corpo não esteja a dizer não vás. Talvez esteja só a dizer vai preparado. Se sentes cansaço antes de um compromisso que odeias há meses, talvez esteja a dizer para de vender a tua vida por aprovação. Se sentes tensão quando tu descansas, talvez o corpo esteja só habituado à guerra e precise de treinar para tolerar a paz. E é por isso que o teu corpo é um auditor, não um ditador. Ele apresenta-te dados, factos. Tu decides com responsabilidade, sem dramas. Hey, oh, quem cala, Consente. oh, hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala, consente. E vamos fechar o episódio. O teu corpo não quer destruir a tua vida. Ele quer impedir que tu continues a construir uma vida em cima da negação. E eu sei que isto pode ser duro, porque às vezes ouvir o corpo implica admitir
que estás cansado, que estás zangado, que estás triste, que aceitaste coisas demais, que até engoliste sapos a mais, que sorriste quando querias dizer chega ou que chamaste maturidade ao medo de incomodar. Mas há uma boa notícia. Mesmo que venha com botas sujas, o corpo ainda está a falar contigo. E enquanto fala, há relação. E enquanto há relação, há possibilidade de reparação. Tu não precisas de entrar em pânico por cada sinal. Não precisas de ignorar tudo até o corpo ter de te partir a meio. Vá. É uma coisa simples. Esta semana, 3 minutos por dia, scanner corporal, sensação dominante e encontrar contextos, fazer uma reparação pequena, sem teatros, sem heroísmos. E já sabes que para te ajudar, deixei no Substack o meu mini workbook gratuito deste episódio, o Auditor do Corpo. Todos os episódios têm um mini workbook gratuito para trabalhares o tema de forma prática, sem floreados, sem diagnósticos de bancada e sem transformares autocuidado em decoração. Vais a mportela.substack.com, subscreves, descarregas o workbook e fazes o plano de 7 dias. E se este episódio te encontrou a dizer está tudo bem, enquanto o teu corpo fazia uma ata completamente diferente, partilha-o com alguém que talvez também precise de ouvir o mesmo relatório. Não te esqueças de subscrever o Quem Cala Consente e partilhar. E por essa partilha e por estares comigo em mais um episódio, eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Eu sou Mário Portela. Este foi o Quem Cala Consente. Teu silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Assim, polvilhado com um sorriso. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.